Na semana passada, o presidente Donald Trump venceu mais uma queda de braço com os estados em relação à sua legislação imigratória. Dessa vez, em relação à ordem executiva emitida por ele lá em janeiro desse ano, que encerrava o direito automático de cidadania para qualquer indivíduo que nascesse em solo americano, ainda que fossem filhos de imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos. Muitos estados entraram com recursos judiciais e a Suprema Corte decidiu na semana passada se essa lei vale ou não. E justamente por isso, seja muito bem-vindo ao Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que sempre traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo que está acontecendo aqui na América. Eu queria começar explicando todo esse contexto em relação a essa legislação para chegar na decisão da Suprema Corte, que foi tomada na última sexta-feira e que muda muita coisa para quem nasce aqui nos Estados Unidos desde sexta-feira em diante. Vamos entender melhor o que está acontecendo. Lá no início do seu mandato, no primeiro dia, no dia 20 de janeiro, o presidente Donald Trump assinou uma série de ordens executivas relacionadas à imigração. E acredito que uma das principais delas é justamente revogando o direito automático de cidadania para qualquer indivíduo que nascesse em solo americano. Esse era um direito garantido pela 14ª emenda dos Estados Unidos, ou seja, um direito constitucional que já estava em vigor desde 1868. A 14ª emenda da Constituição americana deixa muito claro que qualquer um que nasce sob a jurisdição dos Estados Unidos é cidadão americano. E entende-se por jurisdição o território americano, ou seja, qualquer indivíduo que nasça dentro do território americano está sob a jurisdição dos Estados Unidos e por isso tem o direito da cidadania, conforme prevê a 14ª emenda constitucional. Só que no dia 20 de janeiro, ao assinar a ordem executiva, o que o presidente Donald Trump fez foi suspender esse direito automático. Ou seja, a partir daquele momento, ninguém que nascesse aqui nos Estados Unidos que não fosse filho de cidadão americano ou de residente permanente, é isso mesmo, portador de green card, não teria mais direito à cidadania americana. Significa que qualquer criança que nascesse filhos de imigrantes ilegais, imigrantes documentados, ainda que estivesse com visto temporário, e aqui a gente inclui todos os vistos não imigratórios que são considerados vistos temporários. E aqui está L1, H1B, visto de turismo, visto de trabalho, visto de estudante, qualquer visto temporário não daria direito aos filhos desses portadores de vistos a se tornarem cidadãos americanos, ainda que nascessem dentro do território americano. É óbvio que essa ordem executiva gerou muitas críticas, inclusive contestações judiciais, principalmente por se tratar de um tema constitucional, o que, segundo a legislação americana, exige que o Congresso decida, ou seja, qualquer mudança na legislação constitucional americana precisa ser decidida pelo Congresso com maioria, inclusive. Essa maioria, inclusive, precisaria ser de 2/3 do Congresso e ainda precisaria passar pela ratificação de 3/4 de todos os estados americanos, ou seja, é uma alteração muito difícil de fato, ser implementada. A tentativa de Donald Trump, então, foi através da força da ordem executiva, e assim foi feito, prontamente contestada por diversos estados. Nova York, Illinois, Califórnia e diversos outros estados contestaram judicialmente a ordem executiva, e a primeira decisão contrária à aplicação da ordem executiva veio poucos dias depois, ainda em janeiro, por um juiz do estado de Washington, que emitiu uma liminar suspendendo nacionalmente a aplicação dessa ordem executiva. Diversos outros juízes de estados diferentes também emitiram liminares na sequência, suspendendo a eficácia dessa ordem executiva, fazendo com que, na prática, qualquer um que nascesse continuasse coberto pela garantia constitucional da 14ª emenda, continuando nascendo como cidadão americano. E o que foi decidido, então, pela Suprema Corte na última sexta-feira? Esse é o ponto central que gera mais discussão. Na verdade, a Suprema Corte não decidiu sobre a ordem executiva em si, ou seja, se a ordem executiva tem ou não validade, se ela é ou não constitucional. O que foi levado à Suprema Corte pelo governo de Donald Trump, na verdade, foi o alcance justamente das liminares emitidas por juízes federais em seus estados, ou seja, se essas liminares de fato podem barrar a eficácia de uma ordem executiva em todo o território nacional. E, na verdade, o que a Suprema Corte decidiu é que as liminares emitidas por juízes federais têm alcance local, dentro do âmbito que ela foi decidida, ou seja, se ela foi decidida dentro do âmbito estadual, ela tem alcance dentro daquele estado. Se ela foi decidida no âmbito pessoal, ou seja, de um indivíduo especificamente, ela vai ter apenas o alcance para aquele indivíduo, mas nunca uma ordem federal pode simplesmente barrar a autoridade de uma ordem executiva do presidente da República em todo o país. Essa foi considerada uma grande vitória para o governo de Donald Trump
Trump, porque não foram todos os estados que de fato entraram com a judicialização contra essa decisão. Na verdade, nem são todos os estados que geralmente contestam as ordens executivas, são um grupo de estados específicos, geralmente governados pelo Partido Democrata, que contesta, na maioria das vezes, as ordens executivas tomadas pelo presidente da República. E agora, a decisão desses juízes federais vão se limitar a esses estados. Significa que todos aqueles demais estados com viés mais republicano, que não têm o hábito justamente de contestar as ordens executivas presidenciais, nesses estados, e consequentemente não existe nenhum tipo de liminar barrando a eficácia da ordem executiva do presidente, nesses estados, o que o presidente decidir passa a valer. E é justamente o que está acontecendo neste momento em relação a essa ordem executiva. Na verdade, em relação a todas as ordens executivas que foram emitidas pelo presidente Donald Trump e que não foram contestadas individualmente por estado. Significa que em estados como, por exemplo, Texas e Flórida, já está sendo aplicado hoje essa nova legislação. Ou seja, a ordem executiva que suspende o direito de cidadania automática para filhos de indivíduos que estão aqui nos Estados Unidos com vistos temporários, que nasceram desde o dia 27, ou seja, quando a decisão da Suprema Corte foi tomada, esses indivíduos não têm mais o direito à cidadania aqui nos Estados Unidos. É justamente isso que nós estamos vendo hoje acontecendo nesses estados. Para se ter direito à cidadania, como eu falei inicialmente, apenas filhos de cidadãos ou de portadores de green card holders. E isso cria uma crise institucional gigantesca. É óbvio que agora precisa ser discutido justamente pela Suprema Corte a validade constitucional dessa ordem executiva, se ela de fato é válida ou não. E uma eventual decisão futura da Suprema Corte que venha a considerar que essa ordem executiva é inconstitucional, faz com que todas essas pessoas nascidas nesse período, de fato, tenham sim o direito à cidadania americana. Fato é que a gente só vai saber o resultado dessa briga toda quando a Suprema Corte de fato decidir sobre o mérito da ordem executiva e não necessariamente do poder das liminares emitidas pelos juízes federais. O que foi decidido só tem no âmbito local. Em resumo, explicando melhor, hoje nos Estados Unidos, alguns estados sim reconhecem, por conta de uma decisão judicial liminar, o direito à cidadania de todos que nascem em território americano, independente do status imigratório de seus pais. Agora, existe um outro grupo de estados que, pelo contrário, não reconhece mais o direito automático de cidadania para filhos de indivíduos que estão em situação temporária nos Estados Unidos, ainda que estejam aqui nos Estados Unidos de forma legal. Os filhos desses indivíduos, para esses estados, não são considerados cidadãos automaticamente, nascendo aqui nos Estados Unidos. Agora, o que mais preocupa alguns juristas é a possibilidade de alguns estados um pouco mais extremistas, inclusive, abrirem um processo de revogação retroativa de cidadanias, porque, ainda que a decisão da Suprema Corte não tenha efeito retroativo, os estados podem sim tentar promover a revogação da cidadania de todos aqueles que nasceram nesses estados após a publicação da ordem executiva, ou seja, desde o dia 20 de janeiro desse ano. É muito pouco provável que isso aconteça, seria uma decisão muito impopular e que nunca houve nos Estados Unidos, mas existe esse risco. Então, a preocupação de alguns juristas é que se algum estado um pouco mais extremista quiser tomar esse caminho muito impopular e incomum, também é possível de vermos nos próximos dias. Fato é que muitas ações de nível nacional já estão sendo tomadas justamente para impedir a implementação dessa ordem executiva e vai ficar na mão, sim, da Suprema Corte decidir se a revogação da cidadania por uma ordem executiva presidencial é ou não constitucional. Via de regra, ao meu ver, não é constitucional que um presidente, por conta própria, em uma canetada, revogue o direito de cidadania, que é algo definido pela Constituição Federal, e ela só pode ser alterada com a participação dos legisladores. Se não fosse assim, esse país não teria uma Constituição tão longeva, uma das mais longevas do mundo. Então eu acredito que sim, uma vez que a Suprema Corte receba justamente essa contestação, ela não vai julgar constitucional uma ordem executiva revogar um direito constitucional. Mas a gente vai precisar assistir às cenas dos próximos capítulos para isso. E você, o que você acha dessa história toda? Você concorda com Donald Trump? Você também acha que qualquer imigrante que esteja temporariamente aqui nos Estados Unidos, ainda que legal, com visto, com tudo ok,
lei ilegal aqui nos Estados Unidos, caso esse imigrante tenha um filho aqui nos Estados Unidos, ele de fato não pode ter o direito à cidadania? Você concorda com Donald Trump? Ou você acha que a forma que está definida hoje na Constituição é a que tem que prevalecer? Quero ver muito o seu comentário, deixa aqui embaixo. Isso ajuda muito a gente conhecer você, nosso seguidor, melhor, tá? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, ajuda muito o nosso canal a crescer. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve. Todos os dias lançamos vídeos novos, você vai ser notificado sempre que a gente lançar novos vídeos aqui no canal. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.